a gente vai continuar encaminhando divulgando os links para as pessoas, vamos ver se chegando. Tá bem. Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Educação Médica e Isolamento Social, organizado pelo diretor acadêmico Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, o DADU, em parceria com o Comitê Local da UFO, da IFMC Brasil, PET Medicina UFO e a Associação Atlética Acadêmica Marcel Rezende Davi, a AMRD. Serão ao todo 3 dias de discussão para responder alguns dos questionamentos que temos levantado nesse momento, abordando os temas de gestão acadêmica, ensino, pesquisa, extensão e saúde do estudante. Haverá emissão do certificado pela plataforma do CIAI-UFO. Gostaríamos de lembrar a todos a importância de preencher o formulário de inscrição. É o mesmo formulário de inscrição que foi preenchido nos outros 2 dias, uma inscrição apenas para os 3 dias de evento. E a gente pede que todos vocês permaneçam até o final do evento. Nós vamos enviar o link do formulário de presença e feedback por e-mail para vocês, e esse link vai ficar ativo até as 23h59 do dia de hoje. A gente pede que após o evento todos preencham e coloquem os feedbacks do nosso evento, tanto do dia de hoje, quanto do evento como um todo. E para o nosso 3º dia de evento, a temática a ser discutida será pesquisa e extensão no isolamento social. Meu nome é Matheus Polvere, atualmente eu sou presidente local do Comitê da UFO da IFMC Brasil, e hoje vou ser o mediador da nossa conversa. Então, para a gente dar início e compor a nossa mesa virtual no dia de hoje, gostaríamos de convidar inicialmente a professora Flávia, ela que possui graduação em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em sociologia pela UFO, mestrado em educação pela UFO e doutorado em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutorado pela Università degli Studi di Milano, na Itália. Atualmente ela é docente do Departamento de Saúde Coletiva no curso de graduação em Medicina e docente do programa de pós-graduação em Saúde da Família da UFO. E ela tem atuado principalmente nos temas de gênero, sexualidade, prostituição, migrações e conjugalidades. Então, seja muito bem-vinda, professora Flávia. Olha, eu começo agradecendo muito a vocês pelo convite, né? Essa conversa em tempo de pandemia é uma conversa importante, né? É importante também para a gente se ver, né? Para a gente dizer para o outro fique bem, né? Então, fico muito feliz que vocês estejam, né? Quando fui convidada, falei que coisa mais boa esse convite que chega nessa hora para a gente se aquecer, né? E eu vou contar um pouco da experiência da extensão nesse momento, mas uma extensão, e aí eu tenho que dizer, né, da experiência de que lugar que eu vou falar, né? Vou falar agora, né, como professora do Departamento de Saúde Coletiva, que está também na coordenação de um serviço, né, no ambulatório, que se chama Centro de Referência e Atenção Integral à Saúde de Travestis e Transsexuais, né, aqui no HC-UFO, e que, de uma hora para outra, né, assim como todos os outros serviços, a gente recebeu uma normativa de que os serviços de saúde que não fossem essenciais, o eletivo deveria fechar suas portas. Nós atendemos, suspender seus trabalhos, né, melhor conversa, até para a gente se reorganizar enquanto serviço de saúde para atender uma demanda fundamental que viria, que nós estávamos nos preparando para a pandemia, né? Então, é desse cenário que eu vou contar um pouco para vocês, né, de como que a gente se organiza como serviço para lidar com o internato, com a residência, com professores e técnicos administrativos e, principalmente, com os usuários do serviço, né? Então, no início de março,
nós estávamos atendendo, nós não tínhamos suspendido o atendimento durante as férias, nós estávamos seguindo uma agenda, nós trabalhamos com a agenda eletiva, mas que também a gente trabalha demanda programada e também a gente trabalha com a livre demanda, que é uma agenda aberta. E aí vem a orientação. Então veio a primeira pergunta, você passa para mim, meu amor? E aí veio a pergunta, né? E agora? Como é que a gente faz com esse serviço? Né? A equipe trabalha toda junto, e isso é muito importante para que a gente consiga resolver essas questões de uma forma mais imediata. O serviço funciona ali onde é o ambulatório de GO, na sala 23, então nós temos um vínculo, né, de muito tempo de trabalho juntas, e ao mesmo tempo uma questão espacial também que facilita muito a conversa dessa equipe. Então nós sentamos e dissemos, né, foi a grande pergunta que eu acho que vários serviços se fizeram, né, e agora, como vai ser, né? A primeira tentativa dessa equipe foi de pensar assim, olha, vamos deixar um conjunto de receitas, né, já pronta para as próximas consultas, e a gente não deixa o nosso usuário desprotegido dessa perspectiva, e a gente vai analisando esse processo. Imediatamente a gente ficou perguntando se ela, mas como a gente ia conversar, como ia fazer esse contato, como seria, e nós também, né, temos uma preocupação importante, que é um dado de pesquisa, e depois o UOL e o Stefan falaram disso, né, o quanto a extensão é importante, articulada com a pesquisa. Então, as pesquisas já estão, nos disseram, e nós também, como pesquisadoras, né, nós tínhamos já informações sobre o quanto a violência é um fator importante na vida das pessoas trans. Então, o que nós pensamos? Como será esse cotidiano das pessoas em situação de, né, e atendendo uma demanda aqui, outra ali, as travestis se organizadas que moram em casa coletiva, também é uma questão importante para nós, e nós fomos visitá-las, e dessa conversa a gente entendeu que a gente precisaria apoiar as decisões delas de permanecer em casa, dando inclusive condições de subsistência. E aí o projeto ganha força e entra em cena uma grande parceira, que é a professora Amanda, do programa de pós-graduação em Química. Ela é do Instituto de Química, né, junto com a Raquel, que é doutoranda também desse instituto, e a Amanda me procura e diz assim, Flávia, eu gostaria muito de trabalhar, né, com a população vulnerável e tudo. Eu falei, bem-vinda, trabalho a gente tem muito, né? Sentamos, conversando sobre a proposta do Não é Sexta, mas Sexta. Ela abraçou o projeto, né? E ela abraçou o projeto, a Raquel veio, abraçou junto com a gente. Então, se constrói o Não é Sexta, mas Sexta. E por que não é sexta? Porque o nosso ambulatório funciona às sextas-feiras, e ele é uma referência de cuidado, de organização, de encontro para a população trans. Então, como a gente não poderia oferecer a sexta, né, esse lugar do afeto e do cuidado, a gente reverteu na sexta. Passa, por favor. E construir aliança é algo que a gente precisa da instituição, né? E aí a UFO tem sido sempre uma grande parceira e tem acolhido, principalmente a Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente pode dizer de todas as pró-reitorias, né? Inclusive o reitor, né? A gente tem tido muito apoio para as nossas ações, sempre, de extensão nesse campo. E aí, nossos projetos, os 2 projetos, foram integrar a rede de extensão UFO Fica em Casa, né? E quando a gente foi crescendo essa demanda, porque o que a gente fez no primeiro momento, tanto eu quanto a Amanda? Nós mandamos pedidos de socorro para a constituição da sexta para todos os pesquisadores e amigos que a gente tinha. Nós acionamos a nossa rede também, né?
E nesse acionamento de rede, muita gente depositou, mas depositava nas contas da gente, né? Era aquela coisa, e a gente organizando. Mas aí a UFO assumiu como um projeto institucional a partir do UFO Solidária. Passa, por favor. Eu trouxe um videozinho pequenininho que mostra a atuação do Sexta. Eu acho que ele tem 3 minutinhos. Vocês acham que dá tempo de passar? Professor, deixa eu ver. A gente tem aproximadamente 5 minutos, mas acho que dá para passar, sim. A gente passa correndo, né? Vamos Isso. tentar. Ou senão a gente deixa aberto, né? E depois, se as pessoas quiserem, elas podem ver. Eu acho que é melhor deixar só indicado, a gente deixa disponibilizado e depois as pessoas podem acompanhar. Passa, por favor, então. Vamos pular essa parte para a gente poder fechar mais tranquilo. A produção desse vídeo vem acompanhada também de uma produção de histórias, né, sobre esse cuidado. E por que a gente fez isso? Não na perspectiva, e a gente tem muito cuidado para não expor as pessoas em situação de vulnerabilidade e torná-las ainda mais vulneráveis. A gente, então, produz as histórias dizendo para as pessoas o quanto o serviço pode ser um serviço de cuidado. Né? E no Telecrash a gente tem recebido muito esse tipo de expressão. Então, assim, é uma tranquilidade saber que vocês estão aqui. Né? A gente atende o telefone e eles falam, ai, que coisa boa, né? Vocês não fecharam, vocês não abandonaram a gente, né? E um outro usuário muito interessante, depois que fiz todo o acolhimento, e aí ele diz assim, não acredito que vocês se importaram, melhor. Acredito sim, vocês sempre se importaram. Então, a gente acredita que foi essa ação, né, de perceber o quanto para a gente e para eles também esse fechamento produziria danos, né, essa suspensão de atendimento. Nossa essência, a gente precisa rever isso enquanto sociedade, enquanto escola formadora de pessoas. A gente precisa rever essas... Eu acho que nós erramos em alguma coisa aí no passado, né? Precisa fazer uma revisão. Mas por que eu estou falando tudo isso? Aí em 2017, instituiu-se uma comissão... que a gente ouviu, se o carro da UFO vem até a minha casa porque vocês se preocupam comigo, então eu sou importante para vocês. E minha família também passou a me achar importante para ela. A cesta é a única alimentação que chegou aqui em casa e veio por minha causa. Então, a UFO tem um lugar muito importante no imaginário da nossa cidade, né? E da população e da comunidade no seu conjunto. Então, quando esse carro da UFO para, dizendo para as pessoas, nós viemos porque vocês importam para a UFO. Então, isso é muito significativo para a gente produzir esse laço da universidade com essa comunidade. Passa, por favor. Eu vou contar bem rápido, né, das experiências que a gente tem tido também de superação, assim, de abertura de novas possibilidades, né? A Veluma é uma travesti, né? Ela está com mais de 50 anos, e quando a gente perguntou para ela, Veluma, o que a gente pode fazer para você nesse período? Ela é analfabeta. E aí ela disse para a gente, me ensina a ler. Né? E esse período a gente contratou uma professora, né? E com todos os cuidados que a gente está tomando para ela, para a professora e para tudo mais, a Veluma está aprendendo a ler. Né? Passa, por favor. E é isso que a gente pensa que é a extensão. A extensão é a oportunidade de formar elos entre a universidade e a comunidade, entre nós, da própria comunidade UFO, e entre a UFO e as outras universidades. A gente pode, nesse momento de pandemia, encontrar saídas, né? Então, a extensão parece ser uma chave muito potente para juntos a gente encontrar caminho nesse momento tão difícil. Passa, por favor. Porque nós somos muitos. Obrigada.
Muito obrigado, professora Flávia, pela brilhante fala aqui no dia de hoje, apresentando esse exemplo do trabalho que vocês fizeram por meio da extensão. Então, agora a gente vai passar para a nossa próxima fala e ao final a gente vai responder todas as perguntas que as pessoas forem mandando para a gente. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem mandar essas perguntas pelo chat da própria plataforma, ele se encontra abaixo à direita no computador ou abaixo no celular. E vocês podem enviar as mensagens que elas são encaminhadas direto para o nosso comitê organizador. Então, agora, vamos seguir para a nossa próxima fala, que será pelo professor Dr. Wallace Tadashi Hattori, ou Wal Hattori, como a gente conhece. Ele é bacharel e licenciado em Biologia pela PUC-Paraná, mestre e doutor em Psicobiologia pela UFRN, onde também desenvolveu pós-doutorado júnior e Programa Nacional de Pós-Doutorado. Ele é professor de Bioestatística do Departamento de Saúde Coletiva no curso de Graduação em Medicina da UFO, e nos programas de pós-graduação em Saúde da Família e em Ciência da Saúde. Também é membro do Colegiado de Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFO. Então, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite e para falar um pouco com a gente sobre pesquisa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Esse é um assunto que eu gosto de falar muito, né? Vocês sabem disso. E eu vou pedir que vocês me ajudem a controlar o tempo, porque eu falo bastante, né? Mas eu tentei trazer uma informação sintetizada para a gente começar essa conversa e depois continuar nas perguntas, né? Eu quero trabalhar, comentar com vocês hoje 3 pontos, né? Primeiro, que é a pesquisa científica, que eu acho que é importante a gente dar uma passada nesse tópico, né? Mas brevemente. Que impacto que isso tem na formação e depois na carreira de vocês também, né? Eu acho que a formação, especialmente do profissional de saúde, né? A pesquisa tem um impacto muito grande na formação e na vida profissional depois da universidade, né? E comentar algumas coisas sobre a situação da pesquisa durante a pandemia, né? Então, a gente tem pesquisas com propostas diferentes e, por isso, elas estão enfrentando situações diferentes também. Então, quando a gente pensa em pesquisa científica, a gente precisa pensar o que define isso, né, assim, na base desse termo, né, para que a gente se pergunte sempre se o que a gente está fazendo de fato é pesquisa científica. A gente publica artigos com resultados de pesquisa, de extensão, de processos de ensino, né, e existe no imaginário coletivo uma noção de que se publicou um artigo científico, você fez uma pesquisa, né? E na verdade não, né? Para a gente considerar que a gente fez uma pesquisa científica, a gente tem que trabalhar na produção de conhecimento, né? Trabalhar em estudos que tenham um fundamento no método científico, né? Então, por exemplo, publicar um relato de experiência de uma extensão como essa que a Flávia relatou, né? Não é uma pesquisa científica, né? É um relato de experiência a partir de um projeto de extensão. Isso não significa que a publicação não tenha valor, ou muito pelo contrário, né? Cada vez mais a gente tem incentivado que as pessoas façam esse tipo de relato mesmo, porque a gente precisa divulgar o que está sendo feito, né? A Flávia, inclusive, é craque em fazer isso, né? Relato de experiência de extensão com os alunos, assim, dos vários trabalhos de extensão que ela tem coordenado, né, e participado. E essa divulgação é muito importante, seja no formato de artigo, de capítulo de livro, né? É muito importante. Mas a gente tem que ter certeza do que é que a gente está tratando quando a gente vai fazer um relato para publicação num artigo ou num capítulo, né? E se for de pesquisa científica, ela tem que ter embasamento científico, tem que ter os fundamentos da pesquisa científica, que eu não vou detalhar aqui, né? Mas
quando a gente está pensando em fazer pesquisa científica, a gente está buscando novos conhecimentos, ou então a gente está avaliando um conhecimento que já existe. Então, uma pesquisa feita há 2, 3 décadas atrás, será que esse conhecimento ainda é válido nos dias de hoje, né? Então, a gente precisa saber fazer essa atualização também dos conhecimentos que já foram gerados no passado, né? Ou então, um conhecimento foi produzido até certo nível, foi até onde a pesquisa permitiu, né? E a gente pode aprofundar esse conhecimento. Quando a gente está escrevendo um relato de pesquisa, né, é muito interessante, as revistas são fanáticas por novidade, originalidade, né? E esses 3 pontos podem apresentar originalidade, né? Então, trazer um conhecimento novo, né, obviamente é original, mas reavaliar um conhecimento que já existe também é original. Então, você está trazendo aquele conhecimento científico para um novo contexto, para um novo momento histórico, né, e para novas condições de vida, né? Então, isso também é importante. E aprofundar conhecimento, geralmente você está dando continuidade a alguma coisa que alguém já fez, ou a você mesmo, né? Assim, às vezes as pessoas continuam a investigar dentro da mesma linha de pesquisa, né? Na verdade, é bem comum. E quando a gente vai pensar em desenvolver uma pesquisa, a gente precisa pensar em qual é o objetivo desse nosso estudo, né? Desse estudo científico, né? E para isso a gente tem que observar o que já existe, né? Hoje não dá para a gente partir do zero, porque assim, a quantidade de informação científica publicada é enorme, e a gente vai sempre fazer a partir de observação. A observação pode vir de algumas formas, né? Ela vem da experiência profissional, então, no dia a dia de estágio, de vida vivendo coisas nos serviços de saúde, a gente consegue começar a observar padrões, né? E, a partir dessas observações, a gente consegue fazer perguntas, né? Então, será que toda vez que um paciente tem determinada condição, significa também que ele vai ter aquela outra? Porque parece que isso está se repetindo, né? Será que na maioria das vezes isso vai acontecer, né? E a gente começa a pensar nas perguntas de pesquisa desse jeito. O que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás da literatura para saber se alguém já não disse isso, né? Então, a gente tem que fazer essa observação tanto baseada na nossa experiência, né, ou baseada naquilo que a gente observa no ambiente natural, né, no mundo real, e depois transferir isso, essa pesquisa para a literatura, para saber o que já foi feito, o que já se sabe daquela observação feita. E a partir daí, sim, a gente faz uma pergunta de pesquisa, né, que ela vai ser original, porque ou ela vai gerar um novo conhecimento, ou ela vai avaliar um conhecimento que já existe, ou ela vai aprofundar um conhecimento que foi iniciado por outros estudos. Pensando nessa lógica, né, se a gente constrói uma pergunta de pesquisa com esses pontos em mente, né, a gente consegue facilitar o processo de publicação depois. Então, as revistas, como elas focam muito em originalidade, porque hoje um produto original ele gera mais citação para a revista, se a gente tem esses tópicos em mente, a gente vai gerar uma pergunta original também. Então, a ideia é que a gente consegue facilitar o processo de publicação. Então, se a gente pega um projeto de pesquisa e vai falar assim, vamos comparar a altura média dos homens e das mulheres, é muito pouco provável que a gente publique isso em algum lugar, né? Porque esse é um conhecimento já bastante conhecido, bastante batido já, bastante investigado, né? Então, e bem conhecido, né? Então, não tem como publicar. Eu vou dar um outro exemplo, né, de como as coisas podem mudar também ao longo da pesquisa, né? Então, eu estou orientando uma aluna de mestrado que ela investiga a percepção dos atores de uma unidade de saúde, então, funcionário, usuário, né, e de como é o acolhimento nessa unidade, né? E ela identificou que, assim, né, da experiência profissional dela dentro dessa unidade de saúde, que tinha problemas de acolhimento, né, que o acolhimento podia ser melhorado, né, e ela queria entender o que, de verdade, né? Fez o projeto, aprovou no CEP, né, aí foi para a literatura, viu que existiam algumas coisas sobre acolhimento, mas que não resolvia essa questão do serviço, né,
e começou a desenvolver o projeto, e aí, na primeira semana de coleta, começou a quarentena. A unidade que ela estava era uma unidade com espaço grande, né? Então eles transformaram essa unidade em um hospital para poder receber as pessoas, né? E a equipe foi deslocada para um outro local muito menor, mais distante da comunidade, né? Daquele território que a unidade atende. E as coisas, a forma de agendamento, de atendimento toda foi alterada em função da quarentena. E aí a gente discutindo esse projeto e tal, né, falou assim, essa pergunta está difícil de responder, né, embora ela tenha um caráter original, porque está avaliando uma característica bastante específica, né, de um território específico, ela, com as mudanças todas agora, elas vão, as pessoas vão ter percepções diferentes desse acolhimento, porque o acolhimento está acontecendo de forma diferente, né, ele está acontecendo voltado para a pandemia, né. E aí, a solução que a gente achou foi acrescentar no título durante a pandemia. Então, ela vai apresentar uma coisa original, porque a avaliação do perfil de acolhimento, da percepção do acolhimento de uma unidade, né, durante a pandemia. Né? Então, a gente vai aproveitar essa onda, né, e vai apresentar isso de forma original. Né? Quando passar esse processo todo, que o atendimento voltar ao ritmo normal, né, que a gente espera que seja o mais breve possível, né, essa avaliação vai ser refeita, né, e aí outras pessoas, né, e como é que isso pode ser respondido. A gente até pensou em fazer recordatório e tal, mas a ideia é que a pergunta de pesquisa dela, né, o cerne da pergunta de pesquisa dela, né, teve que ser alterado porque as condições atuais não permitem fazer do jeito que era. Né, então, até isso a gente precisa trabalhar ao longo da pesquisa. Ela vai usar o mesmo protocolo, né, e tudo do mesmo jeito, né, mas conseguiu falar manter essa originalidade. A pesquisa, ela tem impactos diferentes, né, e aí eu gostaria de mostrar, só de salientar alguns impactos que tem na formação, né. Então, a gente, enquanto consumidor desse conhecimento, né, a gente precisa ser um consumidor informado, então a gente precisa saber o que está lendo, né, e entender bem o que está lendo para poder ler a informação do jeito que os autores gostariam de passar para a gente. Se a gente não tem conhecimento científico, muitas das coisas, principalmente da parte metodológica dos artigos, né, elas ficam obscuras, né, então entender o porquê que aquilo foi descrito daquele jeito e feito daquele jeito, ajuda a gente a entender o resultado e as conclusões do trabalho. Com esse mesmo conhecimento em mãos, nós nos tornamos produtores de conhecimento muito mais bem esclarecidos, então a gente consegue produzir conhecimento com uma qualidade muito melhor. Né? E na hora de utilizar esse conhecimento, de levar isso para um grupo de discussão, de levar para uma atividade prática, né, a gente consegue fazer isso de forma muito mais ética. Né? Então a gente consegue transportar a ética da pesquisa para a ética da atuação profissional também. Né? Além disso, depois que, né, vocês se formam, né, vocês vão atuar e vão aplicar esse conhecimento. Né? Então, da mesma forma que vocês utilizaram durante a formação, né, de forma ética, vocês conseguem aplicar isso na prática do dia a dia, depois de formado. Né? E, obviamente, isso tem impacto no currículo de vocês. Né? Eu vivo falando isso, vocês sabem que eu sou meio maníaco do Lattes, né? E eu quero bombar o Lattes de todo mundo, né? Então, a ideia é que isso também, né, assim, ser o produtor do conhecimento vai te contribuir nos processos de seleção de pós-graduação, né? Seja residência, especialização, mestrado, né, e para quem for continuar na academia, né, chegar até o doutorado. Né? Eu não vou falar das bolsas agora, mas se alguém depois quiser saber um pouco mais, na hora das perguntas eu falo, tá? Mas eu acho que uma outra coisa muito importante, né, antes de eu falar do cenário atual da pesquisa durante esse período de pandemia, né, é que a gente pode fazer pesquisa conectada com a extensão. Né? Então, a extensão, se você enxerga a extensão como um processo de intervenção, né, a gente pode fazer a avaliação do antes e do depois, né, e essa comparação do antes e do depois pode se caracterizar como uma pesquisa, né, então, avaliar o produto, né, o impacto que um projeto de extensão tem,
ele pode ser muito importante. E essa conexão também é muito bem vista nos processos de seleção e, inclusive, de bolsa, né? E para fechar, eu queria comentar com vocês que existem cenários diferentes hoje para a execução de pesquisa, né? O CEP fechou por um tempo, hoje ele já está funcionando novamente, está funcionando completamente online, né? Com alguns ajustes, obviamente, né? Mas ele está funcionando completamente online e mas está dando os pareceres, recebendo novos projetos, novas propostas, né? Muitos coordenadores de projetos, né, os orientadores de iniciação científica também estão trabalhando com os grupos de pesquisa, né? Então as coisas estão acontecendo na medida do possível, e a minha sugestão é que aproveite esse tempo para construir as propostas e aprová-las no CEP, né? Aqueles que ainda vão começar a construir um projeto de pesquisa ou que estão em processo de avaliação para o CEP, eu acho que esse é o momento ideal para trabalhar nisso. A gente sabe que as normas exigidas pelo CONEP, né, pelo CEP, são bastante rígidas, porque a gente precisa respeitar os preceitos éticos, né, da pesquisa, então aproveitar esse tempo para resolver isso é uma boa, né? Além disso, existem algumas pesquisas que são possíveis de continuar, outras não. Antes de vir para cá hoje, né, eu conversei com o Milton para entender como é que estava, por exemplo, o processo das pesquisas no hospital. Desde a última normativa que saiu, todas as pesquisas estão suspensas, né, então não se faz coleta de dados durante o período de pandemia. Mas, entendendo que muitos alunos são dos últimos semestres do curso, entendendo que tem alunos de especialização, mestrado e doutorado, né, que tem tempo muito mais curto dentro da universidade para terminar a pesquisa e conseguir se formar, né, eles já estão discutindo, a direção já está discutindo, né, a reabertura de pesquisa, né, e para isso eles vão estabelecer uma normativa, né, quais os tipos de pesquisa que podem acontecer e de que forma elas vão acontecer. Então, de que forma a coleta de dados vai poder acontecer no hospital. Nas outras unidades de saúde do município, também está fechado, mas eu imagino que o caminho seja o mesmo, né? Não tive notícia ainda de como é que estão as coisas, né? Mas como as unidades estão voltadas para o atendimento da Covid-19, as pesquisas também não estão acontecendo, né? Mas eu acho que o caminho vai ser mais ou menos o mesmo, né? E as pesquisas online podem acontecer normalmente, né? Então a gente tem projetos que estão acontecendo, inclusive vocês devem ter recebido um projeto que eu oriento para responder formulário online e tal, então esses projetos estão acontecendo normalmente também, né? Alguns projetos estavam previstos para ser presencial e online, então eles vão começar só online agora, se der certo no futuro, a gente vai abrir a possibilidade para coleta presencial, né? Mas por enquanto acabou, né? Já encerro. Por enquanto eles vão acontecer online. Então, para aqueles que têm projetos online, também é importante dar continuidade. E para encerrar, as publicações elas acontecem com ou sem pandemia, né? Então a gente está recebendo feedback de revista, tá acontecendo evento online, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades também para desovar as coisas que estão arquivadas, né? Eu tive uma reunião com o pessoal da 84, que formou esses dias, né? E eu falei para eles, né, assim, olha, atividade de ensino que vocês viveram pode virar relato de experiência, atividade de extensão que vocês já fizeram vira relato de experiência, atividade de pesquisa vira relato de pesquisa, né? Os congressos são dos mais variados, né? Então, o COBEM, por exemplo, esse ano vai ser online, né? Então, eu acho que tem que aproveitar também esse tempo e essa oportunidade de uma forma positiva e tentar botar mais umas linhas no Lattes, né? Queria agradecer mais uma vez o convite e fico disponível para perguntas depois. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wall, pela sua fala para a gente hoje sobre pesquisa.
Então, para falar um pouco mais sobre a pesquisa para a gente hoje, gostaria de convidar o professor Dr. Stefan Virgem de Oliveira, ele que é biólogo epidemiologista, especialista em ecologia, mestre e doutor em medicina tropical, e atualmente é docente do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UF. Professor Stefan. Olá, pessoal. Boa noite. Eu agradeço o convite, né, a iniciativa. Eu acho que é um momento muito legal para a gente estar discutindo, né, a educação médica, né, e o que se pode fazer nesse momento de pandemia, né, para a gente não se enferrujar, né, vamos dizer assim, em casa, né, nesse período que a gente chegou um momento que o próprio estresse, né, de ficar em isolamento, em quarentena, vai fazendo com que as opções até de séries vão se esgotando. Então, vamos pensar nesse momento, né, em discutir um pouco o que a gente pode fazer para melhorar o currículo nesse momento, né? Então, eu agradeço o convite, a iniciativa, acho que é um tema muito legal. Deixa eu só ver como eu passo a apresentação. Agora sim, agora eu estou como apresentador, né? Então, pessoal, eu preparei alguns slides para a gente discutir, né, algumas possibilidades para melhorar o currículo, né, e fazer pesquisa, né, durante esse momento de pandemia, né. Eu começo apresentando aqui, eu tenho um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva, chama-se Ecoepidemiologia de Zoonoses, e nesse grupo a gente tem aí cadastrado quase 50 estudantes da graduação, né, de medicina que estão fazendo pesquisa, incluindo nesse período, né, e nós temos discutido alguns aspectos, né, dentro desse grupo que são aspectos epidemiológicos sobre algumas zoonoses. Então, nós estamos com um terreno muito fértil, né, para a área da epidemiologia de zoonoses, pensando que nós estamos vivendo uma pandemia zoonótica de grandes proporções. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, né, alguns componentes, né, dentro do grupo de pesquisa, entender um pouco os fatores demográficos, socioeconômicos, ecológicos, ambientais, que são fatores importantes para a transmissão de doenças. E aí, nesse sentido, né, eu vim discutir com vocês, nesse encontro, né, breve encontro, algumas dicas para como que vocês podem tirar, né, da gaveta aquela ideia que muitas vezes vocês pensaram, né, mas o tempo, né, sabendo que na graduação em medicina vocês são consumidos, né, por uma demanda muito grande de carga horária, e isso às vezes acaba ficando sempre em segundo plano, né, aquela pesquisa que eu preciso fazer lá para o PSU. Então vamos discutir algumas dicas de o que a gente pode fazer nesse momento, né, da pandemia, para tirar aquela ideia da gaveta com alguns dados que a gente pode estar trabalhando, mesmo que no período de isolamento, né, e quarentena que vivemos. Então, a gente vai discutir, né, como o UOL falou, nós temos algumas pesquisas que são pesquisas com dados primários, né, que envolve a coleta, né, de informações, seja no experimental, em laboratório, ou por questionários, ou estudos de caso, né. Então, essas pesquisas com dados primários, de certa forma, elas acabam ficando prejudicadas nesse momento, né, e muitas delas foram paralisadas, né, por conta da pandemia. Mas nós temos uma outra opção que é muito interessante, que a gente vem trabalhando muito, que é fazer pesquisa com dados secundários. E aí, esses dados secundários, a gente pode estar discutindo diversas fontes de dados secundários para trabalhar, né? Nós temos milhares de sistemas de informação, para as mais diferentes funções. Nós temos informações em arquivos, prontuários, nós temos publicações, né, que nós podemos revisitá-las e fazer revisões, nós temos estudos a partir até, inclusive, de mídias, né, esses dias eu estava...
série de vantagens que nós vamos discutir logo à frente. Mas trabalhar com dados secundários sempre chega aquela questão, né, que os alunos sempre perguntam. Mas e aí, né? E a ética na pesquisa com dados secundários? O que eu preciso submeter minha pesquisa a um comitê de ética? E aí eu trouxe para vocês um recorte, né, da própria resolução do CONEP, que ela fala alguns pontos que levam a favor do que eu venho falar para vocês, que a gente pode fazer pesquisa, né, em tempos de pandemia, com dados secundários, e ainda, inclusive, não precisando acessar o Conselho, né, de Ética e Pesquisa da instituição, né. O CEP diz que pesquisas que envolvam consulta em arquivos de instituições, bancos de dados secundários, devem ser analisados pela CONEP, CEP, né. Então, as pesquisas com dados de domínio público, que não identifiquem os participantes da pesquisa, ou apenas uma revisão bibliográfica sem envolvimento de seres humanos, não necessita aprovação por parte do CEP. Então, muitas dessas plataformas de consultas de dados, elas são de domínio público. Nós vamos ver algumas, eu vou mostrar algumas para vocês, e com isso a gente pode acessar essa informação, que é de domínio público, fazer pesquisa, inclusive pesquisa de qualidade, com repercussão, com dados de domínio público. E é nesse sentido que eu tenho algumas dicas para que vocês possam pensar as suas pesquisas a partir de dados secundários, né, nesse momento da pandemia. E aí veio, né, nesse mesmo caminho, uma lei, né, de acesso à informação, que ela fala sobre a transparência das informações. E essa lei foi uma das leis muito importantes para a questão da transparência, né, da informação, e ela coloca, né, que a publicidade e a transparência das informações são a regra. O sigilo é a exceção. Isso são trechos da própria lei de acesso à informação, a famosa LAI, né, a Lei de Acesso à Informação. E aí eles colocam, né, que o sigilo, né, dessa informação estaria relacionado a dados pessoais, né, que poderiam identificar essas pessoas, né, de forma individualizada. Então, por meio dessa lei de acesso à informação, a gente consegue, né, por meio disso, acessar diversas informações, né, secundárias que podem nos ajudar na pesquisa, né, com dados secundários de domínio público. Outra questão, né, que se tem discutido agora muito, né, e que vem mudando o paradigma da pesquisa científica é a disponibilização dos dados, né, os dados abertos. Então, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos é uma crescente na disponibilização de dados abertos. Isso, né, desde dados institucionais, que são divulgados pelas próprias instituições públicas de pesquisa, como até mesmo os meios de divulgação científica. Se vocês observarem, agora muitos artigos estão fornecendo os dados brutos da análise desses artigos, como dados suplementares, né? Nós temos uma enormidade de artigos que estão estimulando isso, né, que esses dados, o conjunto de dados total seja publicizado, né? Então, os dados abertos, eles têm propiciado também uma gama de outras análises. E aí a gente tem discutido, né, as 5 estrelas que a gente tem discutido desses dados abertos, né? Quando começou, a gente pensava, né, num primeiro momento, né, que os dados precisariam ser disponibilizados na internet. E aí isso começou, né, nessa primeira escala aí de estrelas, com os dados ainda sendo publicizados, né, sob uma licença aberta. Nessa escala de estrelas, a gente tem discutido que a gente tem que tornar os nossos dados disponíveis, né, estruturados, e aí começou a se divulgar dados em planilhas, em Excel, né, em vez das imagens escaneadas, como se fazia anteriormente, né, possibilitando que o leitor, essa pessoa que vai acessar essa informação, pudesse analisar com mais detalhe e trabalhá-la melhor. E nós temos também, agora, as 3 estrelas, utilizar formatos não proprietários, né, que, em vez de utilizar formatos em Excel, que são de domínio, que a pessoa que vai acessar precisa ter uma licença, vamos divulgar em CSV, que não precisa licença para acessar essas informações.
E aí a gente vem evoluindo, né, divulgando os dados já em URIs, que são extensões que podem ser compartilhadas, e as pessoas compartilhar aquele dado pela extensão, e as 5 estrelas nesses dados abertos, a gente tem dito que seriam sistemas que se conectassem, né, com dados secundários, né, que possibilitam acessar essa informação para a gente fazer pesquisa. E aí a gente se pergunta, né, se tem um CEP que a gente pode não necessariamente submeter, já que são dados de domínio público. Se nós temos uma política de dados abertos e uma lei de acesso à informação que facilita a captação dessa informação, né? Que caminho eu devo seguir para fazer pesquisa? Eu vou fazer uma revisão? Eu vou utilizar dados de sistemas de informação em saúde? Eu vou fazer uma pesquisa qual? Eu vou fazer uma pesquisa quant? Então, nós temos muitas perguntas, né? E isso vai depender muito de cada um. O importante é colocar aqui nós não conseguimos fazer pesquisa sem muita leitura e sem muita busca de informações. Eu sempre sugiro para as pessoas que me procuram, né, pensando em orientação de projetos, a gente precisa identificar temas que são afins à nossa ideia. Não adianta eu fazer uma pesquisa de um tema que eu não tenha afinidade com aquele tema de pesquisa, porque eu vou precisar ler muito. E como que eu vou ler muito um tema que não é muito atrativo, né? E aí já começam as barreiras. Então, a primeira dica que eu dou é escolher um tema que seja um tema afim. E aí vocês vão buscar essas possibilidades. Então, a partir disso, o que eu preciso saber antes de começar a minha pesquisa, né? Como o Al colocou, eu tenho que ter uma pergunta de pesquisa. Eu não consigo fazer uma pesquisa sem saber o que eu quero pesquisar sobre determinado assunto. Então, para que inicialmente, com essa pergunta de pesquisa, também retomando o que o professor Wall falou, a minha pesquisa é original, já tem algo publicado sobre esse tema, sobre esse recorte que eu estou analisando, esse recorte espacial, esse recorte temporal, né? Isso é muito importante, porque isso vai viabilizar a publicação desses dados. Posso fazer uma pesquisa que ela atualiza uma pesquisa que já foi publicada, e com isso ela se torna original, como o professor Wall comentou. Então, eu preciso primeiramente saber se essa ideia que eu tenho já não foi desenvolvida, para que eu consiga depois pensar uma forma de divulgação, né? Seja num artigo científico, no congresso. Então, esses são os pontos iniciais. Eu preciso pensar onde eu vou buscar meus dados da análise, né? Então, essa informação, eu consigo, em alguma base de dados, alguém coleta essa informação, esses dados que eu necessito para responder a minha pergunta, aonde que eu vou encontrá-los, né? Então, eu vou precisar levantar esses dados, né? Quais dados eu preciso para responder a minha pergunta de pesquisa, né? Isso é importante. E esses dados, eles existem, né? Porque muitas vezes eu estou fazendo uma pesquisa com dados secundários que eu não vou ter dados para responder a minha pergunta de pesquisa. Ela é muito específica e o dado não foi coletado naquele refinamento que precisaria para responder a minha pergunta de pesquisa. Então, dessa forma, eu preciso saber se o dado para responder a minha pergunta ele existe, né? Então, isso é importantíssimo quando eu vou pensar na pesquisa. E aonde eu busco, né? Como que eu procuro esse dado, né? Então, para cada informação que vocês vão estar levantando em plataformas de dados secundários, vocês vão precisar pensar que esses dados foram alimentados com algum instrumento de coleta de dados. Esses dados não entram no sistema de informação aleatoriamente, né? Por telepatia, isso é registrado, esses dados vão ser computados e disponibilizados lá para domínio público. Então, eu preciso conhecer, né, os instrumentos de coleta de dados que alimentam aquele sistema de informação, que hoje é de domínio público, para que eu consiga pensar a ideia daquela informação. Transformar aquele dado de domínio público em informação, que é o objetivo da pesquisa. E eu preciso também saber solicitar esses dados, né? Aonde eu vou buscá-los, se eles são de domínio público, se eu vou precisar acessar pela lei de acesso à informação, como que eu vou fazer isso? E a gente vai discutir algumas possibilidades agora aqui para frente.
Eu posso fazer pesquisa, né, como eu comentei, com dados secundários, por meio de revisões da literatura. A gente tem feito várias revisões, né, sistemáticas, inclusive, de literatura, e agora em período de pandemia, né, e nós temos feito, as revisões, elas podem ser revisões bibliográficas, né, não sistematizadas ou narrativa, essas já são mais difíceis de publicar, porque elas acabam sendo quase como um artigo de opinião, não existe uma sistematização na busca dos dados, mas eu posso fazer revisões bibliográficas sistemáticas ou sistematizadas, onde eu elenco, né, na seção metodologia, os critérios que eu uso para captar aquela informação. E aí são informações secundárias, porque são produzidas a partir de outros estudos, né, que já foram publicados. Então, não necessita de CEP, né, é um pouco difícil de se fazer, porque precisa ter um rigor metodológico interessante para que as revistas aceitem, mas existem vários roteiros, né? A gente tem utilizado um roteiro Prisma, por exemplo, que dá um passo a passo, né, de como que eu vou fazer uma revisão sistemática ou sistematizada. Eu posso fazer uma revisão integrativa, que ela une, dentro da revisão, a informação qual e quantitativa, né? As revisões sistemáticas ou sistematizadas, elas mensuram os dados de forma quantitativa. A integrativa, ela já une, dentro dessa revisão, a informação qual e quantitativa. Então, eu posso também realizar uma meta-análise, todas são análises com dados secundários e que podem ser feitos por vocês, né, dentro desse período de pandemia. Eu posso trabalhar também com dados, né, de sistemas da informação, como a gente falou, né. Nós temos várias análises que podem ser feitas. Nós podemos fazer análise de situação de saúde, de determinados problemas de saúde. Nós podemos fazer pesquisa epidemiológica propriamente dita, né, com rigor metodológico da epidemiologia, e nós podemos fazer pesquisas translacionais, né, que são pesquisas com dados epidemiológicos que impactem diretamente na saúde das pessoas, que podem ser úteis para os serviços de saúde. E é sempre isso que a gente busca fazer, né, quando analisa esses dados de domínio público, que muitas vezes são subutilizados para fazer pesquisa que, de fato, impacte na saúde das populações, né, e com isso nós temos uma infinidade de dados que nós podemos acessar, né? E aí a gente sempre fica, mas aonde eu vou buscar esse dado? E eu recebo também muitas mensagens dos estudantes, né, perguntando, professor, será que eu consigo essa informação? Aonde eu vou buscar esses dados, né? Nós temos muitos caminhos para buscar esses dados. Para começar, né, nós temos aqui na UFO um sistema de bibliotecas que garante para vocês o acesso, inclusive de artigos pagos, né, pelas plataformas Scopus, Web of Science, por meio do login do e-mail de vocês como estudantes. Então, vocês podem fazer uma revisão, né, e fazer busca de dados bibliográficos das suas casas, sem necessidade de estar na biblioteca, acessando artigos que, teoricamente, seriam pagos se vocês não tivessem um login como estudantes, né. Então, é possível fazer isso. Nós temos feito, né, revisões, como eu comentei, sistematizadas, utilizando desse recurso. Além das plataformas, né, que gerenciam bibliografia, que são de acesso livre, nós estamos utilizando essas restritas por meio do login da universidade. Então, eu consigo acessar essas informações, melhorar minha revisão, né, porque eu incluí outras referências que potencialmente seriam restritas por meio desse sistema. Eu consigo baixar informações de diversos sistemas de saúde, né, por meio do portal Tabnet DataSUS, né, o DataSUS é o Departamento de Informática do SUS, ele gerencia uma série de dados de saúde, né, do Ministério da Saúde, e ele disponibiliza, né, nesse portal que vocês estão observando na imagem, uma infinidade de informações, desde informações epidemiológicas, informações de infraestrutura de saúde, informações de estatísticas vitais, de população. Nós conseguimos uma infinidade de informações e de diversos sistemas de informação. O que é interessante no DataSUS, na plataforma Tablet DataSUS, é que esses dados eles conseguem ser exportados. Eu coloquei aqui, né, algumas ferramentas. A gente consegue visualizar em mapas, nós conseguimos visualizar em gráficos, e o mais importante, nós conseguimos exportar isso em CSV, que abre no Excel, e nós conseguimos trabalhar esses dados, a partir desses dados brutos, analisar, criar indicadores, né, e com isso fazer várias análises. A gente tem utilizado muito
do DataSUS. Ele tem recursos interessantes, né? Muitos dados do DataSUS, eles... Eita, meu tempo esgotou, eu nem tinha visto 5 minutos, mas vou rapidinho, Matheus. Então, nós temos uma infinidade de informações que podem ser acessadas pelo DataSUS. E nós temos outros portais, né? Nós temos o Infogrip da Fiocruz, que é uma autarquia, né, dentro do Ministério da Saúde, é um braço da Fiocruz, que gerencia uma série de informações, né, agora que podem ser usadas na pandemia. Nós temos sistemas no nível estadual, né, que disponibilizam informações para extração de dados. Aqui, por exemplo, o estado de Minas disponibiliza os dados para download em CSV de todos os casos da Covid. Nós temos sistemas do Ministério da Saúde que gerenciam uma infinidade de informações, né, dos menores detalhes, né, para o enfrentamento da pandemia, que podem ser acessados e descarregados, né, como a gente observa nesse slide. Nós temos o IBGE, que pode dar suporte para indicadores de saúde nos mais diversos. O IBGE também disponibiliza um painel que chama-se Sidra, que a gente consegue tabular dados, extrair esses dados desse painel. Né? O IBGE Cidades. Nós temos um Atlas de Desenvolvimento Humano, que é do PNUD, do Programa das Nações Unidas, que também disponibiliza, né, a extração dos dados, né, desse Atlas, né, que tem uma série de indicadores importantes para a gente estar analisando. Nós temos um painel agora registral, né, de cartórios que registra óbitos, né, e a gente tem utilizado esse painel para fazer pesquisa para a Covid também. Nós temos informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que podem ser consultadas, extraídas e usadas. Nós temos informações da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem usado esses dados, inclusive para mensurar o impacto das quarentenas, por exemplo, né, verificando o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais. Nós temos dados do Corpo de Bombeiros, que podem ser acessados por meio da Lei de Acesso e Transparência. Fizemos trabalho recente mostrando um volume de queimaduras aqui no estado de Minas Gerais, um perfil diferenciado, né, no momento da pandemia. Nós temos dados do Sistema Penitenciário Nacional, que podem ser extraídos, né, da segurança pública. Então, nós temos uma infinidade, né, dados biológicos de espécies, nós conseguimos baixar dados, né, distribuição de vetores, reservatórios, dados que hoje são de acesso aberto, né, como esses sistemas que eu estou mostrando, Specials Link, Global Biology Information, né, são sistemas interessantes, e os dados que eventualmente não estiverem publicizados, nós conseguimos solicitá-los por meio desse sistema, que chama-se ESIC, que é um sistema de informação cidadão, que basta o cidadão comum, qualquer, fazer um cadastro e fazer a solicitação do dado. Se esse dado estiver disponível, né, ele é publicizado, né, utilizando aqueles preceitos éticos de não identificar as pessoas, mas são dados que podem ser acessados também. E com isso a gente tem vantagens e desvantagens, né? A maioria desses sistemas de informação, eles têm ampla cobertura, né? Isso é uma grande vantagem de analisar dados secundários. Eles têm baixo custo de coleta, né? Não precisa ir para campo, né? Nós temos facilidade de ter um segmento longitudinal, a maioria desses dados eles são coletados já há algum tempo, mas nós temos algumas desvantagens, né, que são a falta de padronização, nós temos algumas limitações de informações e alguns subregistros, né. Tanto as vantagens como as desvantagens a gente sempre precisa colocar, né, no trabalho, destacando essas vantagens e desvantagens. Nós podemos analisar esses dados por métodos quantitativos, né, então a gente pode analisar isso por métodos epidemiológicos, ou por métodos qualitativos, né, e também em programas, pessoal, isso que é importante, programas de dados abertos, que analisam dados abertos e programas que não têm custo para análise. Então, temos Tabuin, EPINF, QGIS, nós temos aqui alguns outros programas que analisam pesquisa qualitativa, todos programas que podem ser descarregados e utilizados sem a necessidade de uma licença, né, sem pagar, né, isso aqui é importante. Então, com isso, pessoal, eu encerro, peço desculpa um pouco a corrida nas informações, mas eu vou compartilhar essas informações com vocês, a apresentação, inclusive, que pode ser acessada, e as referências que eu utilizei estão aqui. Obrigado, e desculpa aí, Matheus, por ter que correr, mas ele tinha muita coisa para falar. Obrigado. Não, obrigado, senhor, por ter falado
por ter falado um pouco sobre pesquisa para a gente, mostrado esse tanto de bases que realmente abre um leque assim, de oportunidades para a gente fazer pesquisa também. Então, muito obrigado por expor tudo isso para a gente. E agora a gente vai se encaminhando para a nossa última fala, que vai ser do estudante William Turaza, ele que é graduando de Medicina do 7º período da Universidade Federal de Uberlândia, é diretor do Núcleo de Pesquisa da IFMC Brasil na UFO e membro do projeto de extensão de produção de boletins epidemiológicos de Uberlândia, o BUD, do Departamento de Saúde Coletiva. Então, boa noite, William. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Como o Paulo falou, meu nome é William, eu sou da turma 89 de Medicina aqui da UFO, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão das fake news, o desacreditamento científico e a pandemia, e onde que o estudante de medicina se encaixa no meio de tudo isso. Bom, como todos sabem, atualmente estamos na era da informação. E o que a gente tem de positivo na era da informação é meio óbvio, mas é justamente a disponibilidade de informação. Então, é uma informação que ela é disponível de maneira fácil, prática e acessível praticamente de qualquer lugar. Então, a gente tem acesso a ela a partir do nosso smartphone, do nosso notebook, enfim, aparelhos que a gente consegue levar para qualquer lugar com a gente, praticamente. E a gente consegue ter acesso a artigos científicos, a artigos médicos, notícias técnicas e também outro tipo de conteúdo, como plataformas de busca, como Google, séries, filmes, entretenimento no geral, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, uma infinidade de conteúdos. E isso, a princípio, parece positivo, porém a gente sempre tem que se questionar se isso é realmente positivo em todas as ocasiões, se não há pontos negativos nessa grande disponibilidade de informação que a gente tem. O primeiro grande questionamento que eu gostaria de fazer é a respeito da saúde mental. Então, será que a gente consegue se informar com qualidade e ainda manter a nossa saúde mental? Eu vi vários relatos durante a pandemia de pessoas que estão tendo dificuldade em se manter informadas, então entrar em sites de notícia, entrar em plataformas de notícia e preservar uma saúde mental legal, assim, digamos, no sentido de são muitas notícias pesadas, muitas notícias negativas e nem todo mundo consegue lidar com isso de uma forma saudável. O segundo grande questionamento que eu gostaria de fazer é a respeito justamente dessa quantidade de informações. Será que a gente consegue, o slide até ficou bem poluído, mas é proposital, será que a gente consegue lidar com essa quantidade de informação de uma maneira adequada, no sentido de saber diferenciar aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, aquilo que é fidedigno, daquilo que é manipulado? Então, nesse sentido, como a gente sabe, atualmente, né, as fake news têm, assim, aparecido no nosso dia a dia, então constantemente a gente entra em contato com elas, e elas preocupam bastante, porque frequentemente elas desafiam conceitos científicos. Então, vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas, por exemplo, a questão da Terra plana. A Terra plana, sim, é uma ideia que ela se difundiu pelo meio digital, pela internet, tem conseguido muitos adeptos recentemente, utilizando conceitos que não são considerados muito científicos. E, nesse sentido, é um exemplo, mas esse tipo de abordagem das notícias falsas preocupa bastante. Aqui um outro exemplo meio bobo, mas para os universitários que gostam de memes, mas a grávida de Taubaté. É uma notícia que, assim, virou meme, né, mas que muita gente realmente acreditou. E isso é só no sentido de mostrar pra gente que as notícias falsas nem sempre aparentam ser falsas. A gente cai muito fácil nelas. Então, é muito fácil pra gente opinar sobre alguma coisa da área da saúde que a gente estuda todo dia, mas se eu, por exemplo, ver uma notícia a respeito de economia, eu não vou saber se aquela notícia é falsa ou não. Então, é essa visão que a gente tem que ter da população em geral, que não tem, às vezes, contato com o conteúdo científico, e por isso que as fake news preocupam bastante. Bom, o que preocupa muito também é que os estudos mostram que as notícias falsas têm como principal alvo a área da saúde, justamente. Em 2018, por conta disso, o Ministério da Saúde criou
um canal de denúncias que chama Saúde Sem Fake News, e esse canal de denúncias, em 3 meses só de funcionamento, apresentou mais de 3 mil denúncias, das quais 22% eram falsas, e assim, até parece pouco, 22%, mas deve dar 600 e poucas mensagens, e se a gente pensar que cada mensagem pode atingir milhares de pessoas, a gente vê o alcance que esse fake news tem, principalmente dentro da saúde. Nesse sentido, né, a gente traz para o momento atual. Por que falar disso hoje, especificamente? Porque estamos atualmente em um momento de pandemia, que a saúde é colocada em xeque. E é aí, né, que a gente investiga melhor a respeito sobre isso. Então, uma galerinha investigou no começo desse ano a existência de fake news a respeito da Covid-19 aqui no Brasil, através daquele canal de denúncias do Ministério da Saúde. Lá em fevereiro e março ainda, quando a pandemia nem estava perto do que estava atualmente. E eles encontraram 70 notícias relacionadas à Covid-19 dentro desse canal de denúncias. Essas 70 denúncias, elas traziam alguns temas. Então, por exemplo, bebida quente mata o vírus, água, sal e vinagre previnem a Covid-19, a China já tinha criado uma vacina, mas não tinha exportado para o resto do mundo, a Covid-19 causava infertilidade. Então, se a gente parar para refletir, a maioria dessas notícias giram em torno de temas que geram um impacto negativo muito importante nas ações de controle e prevenção da doença. Então, o impacto na vida das pessoas, no sistema público de saúde, por conta de notícias falsas, é realmente algo bem importante. O que preocupa muito também é que dessas 70 que foram encontradas, 40 eram vinculadas a autoridades. Então, políticos, ministros, institutos de saúde. Então, isso faz com que a população acredite mais ainda na mensagem, né? É só se imaginar, você vendo uma notícia falando que o ministro da saúde disse aquilo, por exemplo. Então, é um fator que contribui para o maior acreditamento nessas notícias falsas. E um outro ponto que tem preocupado muito também, que a gente tem visto, que a população tem desenvolvido uma certa aversão, às vezes, aos profissionais da saúde, uma parcela da população, né? Como a gente pode ver, por exemplo, em alguns protestos de profissionais da saúde, né, em que a população recebe esses profissionais de saúde, às vezes até com violência. Então, nesse sentido, as notícias falsas durante a pandemia trazem uma preocupação importante. E aí, né, a gente se pergunta, o que a gente pode fazer a respeito de tudo isso, né, sobre as fake news, sobre a saúde mental durante a pandemia? Tem algo que a gente, como estudante de medicina, pode fazer, que a gente pode participar? Bom, lá no começo de tudo, quando estava lá nos primeiros casos ainda, o Ministério da Saúde criou um plano de contingência nacional e elencou vários pontos importantes para conter e prevenir e tudo mais a respeito da pandemia. Eu selecionei alguns pontos específicos que são os que são mais acessíveis e que trazem maior impacto para a gente nesse momento. Então, a gente tem a divulgação de informações de qualidade e acessíveis, né? O uso de redes sociais, a regularidade da postagem das informações, então, divulgar isso de maneira periódica, e também o impacto local. Então, a gente não precisa fazer uma ação que às vezes vai mudar os rumos da pandemia no mundo ou no Brasil. A gente pode simplesmente atuar localmente. Eu acredito que se tivesse uma atuação local, né, de várias pessoas espalhadas pelo país, a gente também teria um resultado bem legal. Nesse sentido, eu trago para o nosso contexto. Então, estamos na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, que é uma universidade excelente, com uma infraestrutura ótima, professores muito interessados, que oferece oportunidades ótimas para a gente atuar no meio da pandemia. Então, eu vou dar exemplos que funcionam melhor, mas eu, por exemplo, faço parte do BEUD, que é o projeto de boletins epidemiológicos, que, se eu não me engano, o Stefan até chegou a comentar. É um projeto que pega os números de Covid no mundo, no Brasil, em Minas e em Uberlândia, compila isso de forma didática, traz comparativos e tudo mais, e também pega notícias das mídias, então, G1 e essas mídias mais convencionais, seleciona, analisa, vê se as notícias são verdadeiras, e a gente também organiza isso de uma forma bem didática,
de uma forma que a população, no geral, tanto estudantes como a comunidade externa, podem se informar a respeito da pandemia, sem, às vezes, ter que entrar nesses sites de notícia, né, no sentido de preservar a saúde mental, e ainda assim, pegando os principais dados da pandemia e se informando de uma maneira adequada, né, sem aquela enxurrada de informação que, às vezes, a gente não consegue organizar. Nesse sentido, além do BUD, a gente tem outros projetos. Então, o MedTalks. O MedTalks é um projeto desenvolvido por estudantes, voltado principalmente para os estudantes, mas que contribui de uma forma bem legal durante a pandemia na questão das informações. Então, para essa apresentação mesmo, eu peguei vários dados do MedTalks, eles trazem retrospectivas a respeito da pandemia, abordam também a questão das fake news. Então, é um projeto mais voltado para estudantes, mas também tem seu papel dentro da pandemia. Existem outros projetos menores. Esse aqui é bem pequeno, assim, no sentido de ser conhecido, mas é um projeto que é voltado especificamente para a população pediátrica com fibrose cística durante a pandemia de Covid-19. Não é um projeto que vai atingir a comunidade externa como um todo, ou todos os estudantes, mas, de alguma forma, ele vai impactar significativamente uma população específica. Então, é um outro tipo de projeto que a gente pode desenvolver que tem um impacto importante durante a pandemia. Outro ponto importante que a gente precisa abordar é a questão das instituições. Então, por exemplo, IFMSA, DA, PET, Atlética, estão desenvolvendo esse evento atualmente. E eu, como membro da IFMSA, consigo falar melhor, mas na IFMSA a gente tem desenvolvido ação de extensão, usando as redes sociais praticamente todas as semanas, ações de extensão que variam muito de tema, voltado para os estudantes ou para a comunidade em geral, envolvendo saúde mental, desmistificar fake news, enfim, vários temas, e as instituições aparecem como importantes formas, né, de contribuir e desencadear projetos que podem, de alguma forma, atuar durante a pandemia. E um outro tipo de atuação que eu tenho visto que tem sido bem presente, bem importante e também acessível e fácil de ser feita é a utilização de redes sociais por médicos e estudantes para informar de alguma forma, para produzir conteúdo a respeito da Covid-19. Toda essa produção de conteúdo, lembrando que ela é uma produção de um conteúdo de qualidade, normalmente, e que ajuda a gente a se localizar no meio daquele tanto de notícia que a gente tem. Nesse sentido, a gente fica com esses dois itens, pesquisa e extensão, que são os itens que foram abordados anteriormente pelos outros apresentadores. Então, a gente pode desenvolver pesquisa e extensão dentro da Universidade Federal de Uberlândia durante a pandemia. No sentido de desenvolver pesquisa, às vezes o Stefan já explicou bastante como a gente pode fazer isso durante a pandemia, né? Coloquei alguns exemplos aqui sobre como que a gente pode fazer isso do ambiente de casa. Então, a gente não precisa ir no hospital para desenvolver pesquisa. A gente pode fazer pesquisas com dados secundários, relatos que o UOL disse que, no caso, entra em extensão, né? Revisões de literatura, pode ser narrativa, sistemática. E, por exemplo, pesquisa com dados secundários. Teve um artigo do Stefan, com outros alunos aqui da Medicina UFO, que identificou uma subnotificação de casos muito importante em Minas Gerais. Foi divulgado em vários canais de comunicação, em jornais e tudo mais, e eu tenho certeza que impactou a conduta pública em relação à contenção da pandemia. Nesse sentido, foi um estudo realizado com base de dados secundários que teve um impacto grande muito importante. Sobre a extensão, atividades de saúde mental, esclarecimento de fake news, redes sociais, e a Flávia mesmo, durante a primeira apresentação dela, também trouxe a questão da extensão, como que a gente pode desenvolver. E, como já comentaram anteriormente, né, pesquisa e extensão, é importante que, se a gente conseguir fazer o link entre elas, a gente faça, porque isso traz resultados muito mais importantes. Então, às vezes a gente levanta algum dado durante uma pesquisa e cabe naquele dado um projeto de intervenção no futuro, gerando uma atividade extensionista nesse sentido. Então, aliar pesquisa e extensão é um importante aliado nosso nesse sentido. Tá, mas e aí, o que eu faço? Então, eu sei que é difícil ser produtivo durante a pandemia, não dá para cobrar produtividade, cada um tem o seu tempo, cada um faz o que pode, e sei que existem várias questões de saúde mental e tudo mais, então a gente tem que atuar dentro daquilo que a gente consegue. Então, se alguém consegue ser produtivo e está bem com isso, tudo bem. Agora, não é uma coisa que dá para ser cobrada, né? Produtividade durante a pandemia, nesse sentido,
por questão de saúde mental, como já foi abordado também durante o segundo dia do evento. Nesse sentido, existem outras formas de atuar que não necessariamente envolvam projetos de pesquisa e extensão. Eu falei lá no começo sobre o plano do Ministério da Saúde, do impacto local. Então, a gente pode atuar de outras formas. Por exemplo, sendo uma ponte conecta dois pontos, né, minha metáfora aqui, e a gente pode fazer uma ponte entre a informação que é produzida na universidade e a sociedade. A gente tem o nosso microambiente, então a gente tem ali a nossa família, os nossos amigos, nossas redes sociais, a gente pode ajudar na divulgação dessa informação de alguma forma. Então, desmistificando as fake news e tudo mais. Nesse sentido, a gente tem um impacto local, sem precisar se mobilizar muito, é uma forma muito acessível, muito prática de participar de alguma forma. Resumindo, a gente pode fazer pesquisa e extensão, atuar através de instituições, então, IFMSA, DA, ligas, PET, Atlético e tudo mais, e também a partir do nosso impacto local. Eu fiz uma enquete entre as turmas com os estudantes de medicina durante a última semana, bem informal, que não tem uma metodologia muito certinha, só para a gente ter uma noção, e 59 pessoas responderam, e aí a gente pôde ver que entre os alunos, 76% deles caíram em fake news em algum momento da vida, e entre outros conhecidos da família e tudo mais, 98% caíram. A gente vê que os alunos caíram menos. Quando se trata de saúde, os conhecidos, outras pessoas da família, chegaram a quase 100% também, e os alunos ficaram em 44%, então menos da metade. É uma taxa alta ainda, mas é uma menor. Nesse sentido, a gente vê como os estudantes de medicina têm um maior discernimento, têm uma maior capacidade no sentido de identificar, né, e desmistificar as fake news nesse papel que a gente pode desempenhar. E também a gente encontrou que 88% dos estudantes têm o hábito de verificar as fontes das notícias que eles leem, né, para ver se elas são verídicas ou não, que é um hábito muito importante, e 88% é um número bem, assim, próximo do ideal. Para fechar, né, então, a gente tem que sempre colocar na nossa cabeça que quando a gente vai pesquisar um tema específico e abre uma notícia sobre aquilo, a gente é influenciado, então a gente vê aquilo que a gente quer. Então a gente está procurando aquela informação, a gente quer aquilo, então a gente vai ver aquilo que a gente está procurando. Só que a gente não pode se enganar. Então, os sites de notícias, normalmente, os sites de notícias falsas, não tem uma cara específica de site de notícia falsa. Eles têm um design bem parecido com sites oficiais, com sites sérios, e nesse sentido a gente não consegue só levar pela aparência, bater o olho e falar, aquilo é falso. Então, a gente está enviesado pela procura de um tema específico e a gente entra no site e fica preso naquela informação. Então, nesse sentido, não se prendam a esses critérios. Busquem realmente as fontes das informações para identificar aquilo que é verdadeiro ou falso. E, finalizando, eu peguei, inclusive no Instagram do MedTalks, alguns verificadores de veracidade mesmo das notícias que a gente pode utilizar para verificar se as notícias são falsas ou não. Então, tem Lupa, Projeto Comprova, UOL Confere, Aos Fatos, Truco, tem o Estadão Verifica. Quem quiser ler melhor, tá no Instagram do MedTalks, então é acessível por lá. E é isso, gente. Sempre que vocês viram uma fake news, lembra do meme do Neymar. E aí, fake? E aí, vocês vão lá investigar. E é isso. Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de apresentar. Minhas referências eu deixei nesse QR Code. Se alguém quiser me contatar, meu e-mail é esse e o meu Instagram é esse. E se minha apresentação ficou meio bagunçada, eu não consegui ver direito porque eu estou em outra tela, desculpa, ela não estava assim. Eu acho que deve ter bagunçado na hora da plataforma. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, William, pela sua fala hoje. Só perguntando, qual que seria o Instagram que a gente pode acessar o BUD e entrar em contato e ver esses boletins que vocês estão indicando? O BUD é @BUD.ufo. Tem o site e também tem o Instagram. O site é é o Wixsite, na verdade, é mais fácil entrar pelo Instagram, mas o site é wixsite.bud.ufo.com.br. Certo. Então, muito obrigado, William, pela sua fala agora. Foi muito esclarecedora para todo mundo, eu acho.
Ainda mais que eu acho que esse assunto das fake news deve estar afetando todo mundo, estudantes, professores, conhecidos. Então, agora eu gostaria de convidar os demais professores, o Stefan, a Flávia, para a gente poder fazer a nossa rodada de perguntas. Olá, professora. Então, enquanto o Wall e o Stefan vão ligando, a gente gostaria de recordar para vocês que todos aqueles que se inscreveram no nosso evento hoje vão receber um e-mail com o formulário de feedback, tanto do dia de hoje quanto do evento, e a presença vai ser contabilizada por esse formulário. Então, ele vai ficar aberto até a meia-noite de hoje. A gente pede que todos preencham por lá. E deem um feedback do dia de hoje e do evento como um todo, que vocês acham que poderia ser melhor, que vocês gostaram muito. Nós vamos ficar muito agradecidos pelo feedback de vocês. E, caso alguém queira enviar uma pergunta ainda para a nossa discussão aqui, pode enviar pelo chat aqui do próprio RNP, ou, se necessário, mandar para o WhatsApp do Vinícius Iran, que é um dos coordenadores gerais do DADU, e ele vai repassar isso para a gente. Então, para a gente começar a nossa rodada de perguntas, a primeira pergunta que surgiu seria aqui, ó. O Basílios perguntou, da turma 95, como será realizada a atividade de pesquisa e extensão e pagamento de bolsa para essa atividade dentro da pandemia, para essas atividades? Eu acho que é uma pergunta que muita gente tem feito em relação às bolsas, tanto de pesquisa quanto de extensão. E, professor Wall, o senhor comentou que poderia falar um pouco sobre o assunto, você pode falar sobre isso para a gente? Claro. Esse é um tema que a universidade tem se preocupado muito. O reitor, nas reuniões que eu tenho participado, né, nos conselhos superiores, ele sempre tem colocado esse ponto de, não só das bolsas, mas também dos auxílios, né, auxílio moradia, auxílio permanência. Isso tem sempre estado na mente dele e dos grupos todos que gerenciam esses recursos, né. E a universidade tem feito todos os esforços possíveis pela manutenção das bolsas, né, e para sempre buscando conseguir mais bolsas, né, mesmo que isso seja contrário à política posta hoje, né. Então, a gente tem, por exemplo, eu acho que foi no governo do Temer, né, que foi cancelado o ProEstes, né, Flávia? Acho que foi no do Temer, né? E que era um edital de extensão nacional com muito recurso, que sempre, né, garantiu o apoio à extensão no Brasil, mas a universidade manteve o PEIC, né, assim, na medida do possível, tem tentado manter o PEIC funcionando, né, então, que é um edital que permite bolsas de extensão. Com relação à bolsa de pesquisa, todo começo de semestre, né, a gente espera a abertura de edital, e esse semestre houve o edital, né, assim, abriu o edital para concorrência, as bolsas foram implementadas na semana passada, semana retrasada, 29, não sei, semana retrasada, eu acho, o edital que tinha saído há pouco tempo, né, na verdade a UFO já tinha conseguido recurso desse edital, então por isso que ela não concorreu novamente, né. A professora Heloísa, que é a diretora de pós-graduação da UFO, me explicou que a UFO, na verdade, não precisou concorrer porque eles só requisitaram a manutenção das cotas que tinham, porque ela já tinha recebido a informação de que não ia ter possibilidade de pedir novas cotas, né, então, em 2015, a UFO estava com 600 bolsas de iniciação científica, hoje tem 125. Então, assim, é um prejuízo muito grande, né, para o desenvolvimento da pesquisa na universidade, mas a gente vai seguir brigando para tentar recuperar essas cotas, né, porque a gente entende que é muito difícil fazer pesquisa e essa bolsa ela pode dar uma ajuda muito boa, né, para o estudante, né. E tem também as bolsas de ensino, né, assim, que para além da pesquisa, né, a Pró-Reitoria de Graduação tem mantido o edital do programa de bolsa de graduação, né,
que o foco, ele pode envolver pesquisa, ele pode envolver extensão, mas o objetivo principal é que o aluno passe por uma experiência institucional voltada para o ensino, né? Então, desenvolver alguma atividade que tenha a ver com o ensino. Para vocês terem um exemplo, a gente está fazendo uma reestruturação do conteúdo do método, né? Então, é uma proposta de mudança curricular. Isso vai modificar as fichas de componente curricular, né? E as metodologias, os conteúdos que são trabalhados no método. E para fazer esse processo, a gente solicitou, né? Concorreu e a gente conseguiu, por 2 anos seguidos, bolsa desse programa de graduação, de bolsa de graduação, porque tinha esse foco de mudança curricular, né? Então, a experiência do aluno é trabalhar nesse aspecto. Isso não impede de escrever uma experiência sobre participar desse projeto, né? Então, isso pode gerar uma produção, né? A gente também está trabalhando, né, assim, com a ideia de que isso vai gerar a possibilidade de escrever materiais didáticos que complementem essa proposta, né? Então, é outra via de se produzir, né? E a Prograde tem mantido também esses editais de bolsa de graduação, né? Então, assim, na medida do possível, as coisas estão sendo mantidas. A universidade está brigando para manter, né? O próximo edital esperado, né, seria o edital de bolsa de iniciação científica para fazer pesquisa, mas o edital que abre no segundo semestre, ele é financiado pela FAPEMIG, né, que é a agência estadual de fomento à pesquisa. O do início do primeiro semestre, ele é financiado pelo CNPq, né, que é um órgão nacional, ele financia, esses editais financiam todas as universidades, e a FAPEMIG financia as pesquisas que acontecem nas instituições mineiras, né. A gente sabe que a FAPEMIG está com muita dificuldade financeira e no ano passado não teve o edital, né, do segundo semestre, e a gente não está com muita expectativa de que tenha esse ano também, né. Por conta, inclusive, né, dessa mudança, dessa realocação de verba para o combate ao Covid, ao coronavírus, né, a gente imagina que seja pouco provável que a FAPEMIG tenha dinheiro para trazer essas bolsas para a gente, né? Assim, eu falo isso com muito pesar, porque para mim isso é muito caro, né? Não poder financiar a pesquisa, né? Mas o CNPq e a CAPES, eles estão programando outras formas de financiamento, né, de que o orientador pode pedir recurso para o projeto e que esse projeto pode também incluir bolsa, né. Então, assim, algumas pessoas lá de cima ainda entendem que o financiamento da pesquisa com bolsa para iniciação científica ou para mestrado e doutorado também, né, importa, né, e felizmente ainda tem algumas pessoas pensando como a gente, né? Mas eu tenho os meninos, alguns de vocês estão lá, né, comigo no grupo dos representantes, né? E eu criei um grupo no WhatsApp com os representantes para ajudar nessa divulgação, né? Então tudo que eu ficar sabendo, mesmo que seja suspeito, eu vou mandar, porque eu acho que as pessoas precisam se preparar, né? Então, assim, se sair o edital tem 15 dias para se inscrever, é muito difícil você fazer um projeto com qualidade, atualizar o Lattes, né, não sei o quê, em pouco tempo, né. Então, sempre quando eu fico sabendo, eu acho que tem que, eu vou avisando antes, porque né, as pessoas conseguem se preparar com um pouco mais de antecedência, né. Mas a expectativa, quer dizer, a perspectiva não está muito boa, né. Obrigado, Ó. Na sua fala, a gente lembra também que a ProAIDS, esse apoio da ProAIDS que o senhor comentou, de bolsas da assistência estudantil, ela permanece. Inclusive, a gente, por nossa conta mesmo da comissão, a gente correu atrás de algumas dessas bolsas, veio que a gente conseguia encontrar, e a gente vai enviar um materialzinho que a gente confeccionou por e-mail para o pessoal também. A próxima pergunta, acho que ela é focada para a professora Flávia, foi da Ana Naves, da turma 90. Existe a possibilidade de participar do CRAST como voluntário? Se sim, como funciona?
sim, né? A gente tem acolhido alguns estudantes que nos procuram, né? E à medida em que chegam, a gente tem inserido em pesquisa e em extensão formalmente, né? Porque essa questão do voluntariado, ela é muito complicada de a gente gestar esse cuidado da própria estudante dentro do espaço do hospital, né? Então, a gente sempre formaliza as coisas, mas, assim, eu sou fã do Vai Quem Quer, né? Então, assim, quando as pessoas me procuram dizendo eu gostaria de estar aqui com você, a gente sempre tem um jeito, né, de incorporar nos projetos. Nós estamos com 2 pesquisas muito interessantes que acabaram de receber a aprovação do CEP essa semana, aleluia, né? E a gente está trabalhando com a questão do uso de hormônios, né, na construção de protocolos clínicos, com as professoras Camila e Tassiana. Então, a gente... E foi nesse grupo do Vai Quem Quer, né? As meninas chegaram e disseram, a gente gostaria de pesquisar com vocês, e a gente montou os projetos de pesquisa e também caminhando, né? Então, assim, é nessa perspectiva que o ambulatório está aberto, e também os outros projetos que a gente faz, né, gente? Assim, é importante que os estudantes tenham aquilo que o Stefan falou, que sejam seduzidos pelos temas, não é? Porque não tem coisa pior nessa vida do que a gente fazer pesquisa do que a gente não interessa. Tem que ter tesão, gente, porque sem tesão pelo conhecimento, pelo que a gente faz, a gente vai fazer da pesquisa um lugar chato, né, uma obrigação, porque pesquisar é trabalho, né, é muito suor, são muitas horas de leitura, de concentração. Extensão é a mesma coisa, é muita disponibilidade, né, pensar que amanhã de manhã eu vou sair, é sábado, eu tenho uma visita domiciliar para fazer, e que amanhã à tarde eu vou sair, porque eu tenho outra visita domiciliar para fazer, porque as pessoas não sabem, a demanda das pessoas não tem final de semana, né, e às vezes as emergências ou as urgências nos chamam. Então, assim, a disponibilidade tem muito a ver que aquele tema mobiliza em você, né, precisa afetar, né, eu sempre penso que a pesquisa, que os estudantes têm que ser afetados pelos seus temas de pesquisa, de extensão, né, um compromisso ético e político com o que a gente está fazendo. Microfone. Obrigado. Ai, gente. Muito obrigado, professora Flávia, pela resposta. Outro questionamento que eu acho que é importante a gente falar também é quais são esses primeiros passos para os estudantes que têm interesse em fazer pesquisa. A gente sabe que tem muitos estudantes de períodos mais baixos, pesquisa e extensão, no caso, tem muitos estudantes de períodos mais baixos, e quais dicas, quais orientações a gente poderia dar para quem quer começar? Por onde eu começo? E o que fazer? Professor Stefan, William, se algum de vocês puder comentar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, eu sempre sugiro procurar os professores que trabalham os temas de interesse, né? E que, antes até de fazer essa procura, se apropiem sobre os temas de interesse, né? A gente tem uma demanda muito grande também de muitos estudantes querendo fazer muita pesquisa, mas com poucos professores para orientar, né? Nós lá no Departamento de Saúde Coletiva costumamos estar bastante saturado, então o que acontece? Chegam estudantes e dizem, eu queria uma ideia, professor. Esse estudante entra na fila do que já chegou com a ideia pronta para executar. Então, a gente sempre orienta assim, veja o tema de interesse, dê uma lida antes, procure professores que tenham afinidade com aquele tema. Então, isso acho que é o ponto inicial. Dentro da graduação, os que estão começando, né, tem a iniciação científica voluntária, que pode ser cadastrado no projeto em qualquer período, né? Então, não tem prazo específico no edital, a gente tem, inclusive, cadastrado projetos de iniciação científica voluntária durante a pandemia, projetos que eram para serem executados durante um ano,
que é um tema da iniciação científica, foram construídos em 2 meses. Então, os alunos aproveitaram a Então, existe uma determinação da PROEX, né, que colocou uma avaliação de quais projetos poderiam ser seguidos, os cronogramas estarem parados de alguns, e retomar logo após a pandemia finalizar, mas o caminho é esse, né, buscar temas afins, procurar pessoas que estejam dispostas a orientar e que tenham trabalhado nessa linha. Se os colegas quiserem comentar, o UOL também, a Flávia. Eu acho que é isso, né? Assim, primeiro descobrir o tema, né? E depois descobrir quem são os professores que fazem isso, né? Eu acho que uma outra coisa importante também, que nem sempre as pessoas sabem disso, né? É que não precisa ser um professor do curso de medicina para orientar uma pesquisa ou uma extensão, né? Inclusive, é muito bem visto colaborações interunidades, né? Então, inclusive, vocês têm aula com professores que não são da FAMED, né? São do IQBEM, do IQGE, enfim, né? De outros lugares, né? E isso é muito interessante também, porque às vezes o tema que você está interessado não tem alguém na FAMED que faça, mas tem em outro instituto, né? Outra faculdade. Isso que a Flávia e o Estevam falaram de se preparar é muito importante, porque se alguém chega para mim e fala assim, eu queria investigar a diferença de altura média de homens e mulheres, eu falo, tá bom, você pode até fazer isso, né, mas não vai gerar, provavelmente não gera uma publicação, não sei o que, vou dar esse tipo de orientação, né. E é muito pouco provável que consiga um orientador, né, porque os orientadores dependem da produção, né. Então, o professor, por exemplo, né, para fazer a progressão dentro da carreira, ele precisa ter pontuações, então precisa dar aula, precisa produzir, precisa orientar, né. O professor que está na pós-graduação, para se manter credenciado numa pós-graduação e poder orientar alunos, ele precisa atingir uma pontuação mínima, né? E todo ano isso é avaliado, né? A Flávia sabe, tá lá comigo, né? Todo ano a gente passa por essa avaliação, né? E é isso, a gente tem que ir atrás dessa produção. Então, se você tem a leitura do tema que te interessa, você sabe qual é o buraco do conhecimento ali, né? O que está faltando de conhecimento, ou o que pode ser reavaliado, né? Você consegue fazer isso, né? E tem algumas coisas que a gente pode avaliar antes de fazer a leitura de tudo que foi publicado naquele tema, né? Primeira coisa é ver se não tem revisão de literatura, né, daqueles modelos que o Stefan mostrou, né, sobre aquele tema. Alguém já deve ter compilado aquele tema, né, numa revisão de literatura. Então, sei lá, a revisão é de 2012, né? O que for para trás disso, você não precisa ler agora, né? Você pode ler a revisão e as coisas que vieram depois, né? Porque a revisão revisou até aquele momento, né? Então, geralmente, na metodologia tem a data, o período que foi revisado. E aí você consegue se atualizar. Uma outra coisa que é muito interessante é ler na parte da discussão dos artigos a perspectivas de pesquisa. Então, geralmente, as pessoas colocam as limitações do estudo, né? E as possíveis perguntas que podem ser feitas a partir dali. Então, as pessoas dão dicas de pesquisa para fazer, né? E, então, assim, ler com cuidado, geralmente isso está no final da discussão, né, na hora que você apresenta as limitações, está caminhando para a conclusão, as pessoas escrevem, né, as limitações. Então, olha, nós não conseguimos avaliar isso aqui, porque durante nossa coleta, isso aqui não foi possível de registrar. Será que é possível fazer isso com um projeto? Né? Então, a gente pode pensar a partir daí, né? O COUP, né, que é o colegiado, a coordenação de pesquisa, na verdade, da FAMED, né, tem um colegiado, e eles estão compilando agora, né, eu e o Stefan estamos lá, né, no colegiado de pesquisa, e a gente está compilando a produção dos professores da FAMED para a gente ter um lugar. Então, em breve, no site do COUP, vão estar disponíveis as pesquisas que estão acontecendo, né? E isso é legal porque é uma outra fonte de buscar orientador, né? Então, você vai lá direto no orientador e busca, né? No caso da extensão, a ProExec já tem, né, o catálogo de extensões, né? Então, é possível identificar as extensões que estão acontecendo, ou até as que já aconteceram, né?
para a gente identificar que pessoa que trabalha com determinados temas, né, com determinadas propostas. Né. Eu entrei em contato há pouco tempo com a Proesec e eles me disseram que vão liberar nas próximas semanas uma normativa sobre as extensões que estão acontecendo e como é que elas vão, como é que vai ser esse ajuste de cronograma, né? Então, as que estão paradas, que vão precisar fazer ajuste de cronograma, como é que isso vai ser? E das pesquisas é isso, né? Assim, tem algumas coisas que são possíveis de fazer, outras não, mas para iniciar é fundamental que se faça a leitura, né? Você chega para falar com o orientador com algum conhecimento, né, com o futuro orientador, né, isso já te dá 3 passos à frente, né? Então, isso não assim, é indispensável, né? E eu acho que a Flávia falou uma coisa que é muito importante, e eu vou reforçar isso, né? Pesquisa dá muito trabalho mesmo, né? A parte com o conceito é bastante burocrática, né? Tem que fazer muita leitura, não tem jeito. Por quê? A gente manda um trabalho para a revista, quem vai ler é uma pessoa especializada naquele tema, né? Então, ela vai falar, está faltando você citar esse trabalho, né? Porque a pessoa entende dos clássicos, ela trabalha na área, às vezes ela é autora do clássico, né? E aí, se você não cita o trabalho do cara que está te avaliando, né, um trabalho importante, né, a coisa tem pouca chance de publicação, né? Então, a leitura é fundamental, né? E ter essa noção, né? Naquele pequeno pedaço de conhecimento ali que te interessa, o que já foi produzido. Muito obrigado, Bob. William, gostaria de acrescentar alguma coisa? Experiência própria minha, assim, para dar esse pontapé inicial, às vezes, tanto em projetos de extensão quanto em projetos de pesquisa, o que facilitou muito para mim foi desenvolver isso também dentro das instituições. Então, para as pessoas que estão no primeiro período, às vezes, por exemplo, é um pouco difícil, porque não tem muita experiência ou não tem muito contato e tudo mais, mas desde o primeiro período, por exemplo, eu já desenvolvi extensão na IFMSA, dentro dos comitês. E acabou que pesquisa também, eu acabei entrando em contato dentro da Liga Acadêmica de Pediatria, que foi, inclusive, quando eu tive o primeiro contato com o Stefan. Então, as instituições, elas são uma ótima porta de entrada também para a gente desenvolver as atividades. Nesse sentido, facilita bastante. Certo. Gente, infelizmente, pelo horário, a gente vai ter que encerrar as perguntas, mas desde já, gostaria de agradecer mais uma vez a Flávia, Stefan, o William, terem aceitado esse convite, participar com a gente hoje. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo que pôde permanecer com a gente, em especial aqueles que vieram nos 3 dias de evento. Muito obrigado, porque é muito importante a gente conversar sobre educação médica nesse período de pandemia, isolamento social. Então, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nesses dias. O formulário de feedback que vai ser utilizado para presença já foi enviado para os e-mails. Eu recordo vocês de procurar na aba de spam ou lixo eletrônico, ver se o e-mail não foi para lá, mas já foi enviado. Então, peço que todos preencham esses formulários até hoje, à meia-noite, para a gente computar as presenças. No mais, gostaria de reforçar para vocês também que vocês sigam as redes sociais das nossas instituições que estão envolvidas. Então, do IFMSA Brasil, UFO, PET e a MRD, porque a gente está realizando alguns eventos também ao longo desse isolamento social, e para vocês estarem sempre antenados em relação a isso. No mais, muito obrigado a todos pela participação,